Caso alguém consiga nutrir um estado de calma e serenidade interior, mesmo em um cenário global de conflitos, essa pessoa seria capaz de manter um pensamento claro, um desempenho eficiente no trabalho e um bem-estar geral, independentemente de sua identidade ou das circunstâncias que enfrenta. Tal equilíbrio interno é uma possibilidade real para cada um de nós, profundamente enraizado em nossa alma. Marco Aurélio nos ensina que existe um refúgio de paz, ao qual podemos recorrer sempre que necessário. Para alcançar um verdadeiro poder, é este tipo de domínio sobre si mesmo que devemos buscar. E se o desejo é guiar os outros, o primeiro passo é aprender a guiar a si mesmo. Este ensinamento vai além de simplesmente reagir às adversidades externas. Trata-se de uma transformação interna profunda, onde a força não vem do domínio sobre os outros, mas do domínio sobre si mesmo. Essa jornada interna rumo à autodominação e autoconhecimento é o verdadeiro poder que devemos aspirar. Ao compreender e regular nossas próprias emoções, pensamentos e ações, estabelecemos uma fundação sólida para influenciar e liderar os outros de maneira eficaz e compassiva. A liderança, conforme ensinada por Marco Aurélio, começa com o autocontrole e a autorreflexão. É um processo contínuo de introspecção, aprendizado e crescimento pessoal. Ao abraçar essa jornada, nos tornamos exemplos vivos do que significa ser um líder, inspirando outros não apenas com palavras, mas com ações e a demonstração tangível de resiliência, sabedoria e equilíbrio. Essa abordagem holística para liderar a si mesmo e aos outros é o que enriquece e dá profundidade ao nosso papel no mundo, permitindo-nos não apenas enfrentar os desafios, mas transformá-los em oportunidades para crescimento e contribuição significativa para o mundo ao nosso redor. Ao amanhecer, quando a relutância em sair do conforto da cama se manifestar, instigue-se com o pensamento: é hora de me erguer e atuar como o ser humano que sou. Por que me queixar se estou prestes a engajar-me nas tarefas para as quais fui destinado, os propósitos que me trouxeram a este mundo? Será que minha existência se resume ao conforto sob as cobertas? Olhe ao seu redor e veja a ordem natural, as plantas crescendo, os pássaros cantando, os insetos, formigas, aranhas e abelhas, cada um cumprindo diligentemente seu papel, mantendo o equilíbrio e a harmonia do ecossistema. E nós hesitamos em realizar nosso papel inerente como seres humanos. Por que não nos esforçamos para viver de acordo com nossa natureza essencial? Se o fizesse, também valorizaria sua natureza e suas exigências. Aqueles que têm paixão pelo que fazem muitas vezes se desgastam nesse processo, esquecendo até de cuidados básicos como alimentação e higiene. Você valoriza menos sua essência do que um artista sua arte? Quando totalmente entregues à sua paixão, eles preferem renunciar ao descanso e à alimentação a abandonar seu ofício. Será que ajudar os demais não é digno de seu esforço? Contra todas as probabilidades, Epicteto enfrentou desafios imensos. 2 milênios atrás, em Herópolis, nasceu um homem condenado à escravidão, sem sequer um nome próprio. Epicteto, que significa o comprado, era seu rótulo. Ele enfrentou torturas, foi privado dos frutos de seu trabalho e seu corpo foi maltratado, como um cavalo que é usado até o esgotamento e depois descartado. Posteriormente sofreu um exílio injusto, confrontou desafios e sofrimentos inenarráveis, mas emergiu vitorioso. Epicteto não encarava sua existência como uma coleção de desgraças, mas como um leque de possibilidades ilimitadas. Ele acreditava que tanto um palanque quanto uma cela são locais de existência, um elevado e outro rebaixado, mas em ambos, a liberdade de escolha pode ser preservada. Cada situação possui 2 modos de ser abordada, afirmava ele, um que permite ser manuseada e outro que não. Observando os poderosos na corte de Nero, Epicteto percebeu que, mesmo na condição de escravo, possuía mais liberdade do que muitos ali presentes. Eram cativos de suas ambições, prazeres e da necessidade de aprovação. Suas mentes eram dispersas, facilmente distraídas,
magoadas por trivialidades e consumidas por rancores mesquinhos. Viviam de maneira miserável. Sob a orientação do proeminente professor estoico Musônio Rufo, Epicteto alcançou sua liberdade e se tornou mentor dos mais promissores estudantes de Roma, incluindo o futuro imperador Adriano. Seus ensinamentos influenciaram até mesmo Marco Aurélio, fazendo com que um homem de origem humilde moldasse o pensamento dos mais poderosos. Sob os ensinamentos de Musônio Rufo, um mestre renomado na filosofia estoica, Epicteto não só conquistou sua liberdade interior, mas também se elevou como um guia espiritual e intelectual. Ele se tornou um educador influente para os jovens mais promissores de Roma, chegando a orientar o futuro imperador Adriano. Seu legado de sabedoria alcançou até Marco Aurélio, demonstrando que um indivíduo de origens humildes poderia ter um impacto profundo e duradouro no curso da história e no pensamento dos que detinham o poder supremo. A trajetória de Epicteto é um testemunho eloquente da força do espírito humano e da capacidade de transcender as circunstâncias externas através do poder da mente e do caráter. Epicteto nos ensina não somente sobre resistência e resiliência, mas também sobre a arte de construir uma vida significativa em qualquer circunstância. Ele afirmava que as circunstâncias não definem o homem, apenas o revelam a si mesmo. Segundo os estoicos, somos como atores em um palco, onde o essencial é desempenhar bem nosso papel, deixando de lado aquilo que está além do nosso controle. Não temos domínio sobre nossa origem, nossos pais ou o tratamento que recebemos dos outros. Nosso poder reside em como utilizamos o que nos é dado. Embora muito esteja além do nosso controle, temos maior agência do que muitos acreditam. Com determinação e habilidade, é possível moldar nosso destino. Não controlá-lo completamente, mas sim influenciá-lo. Assim, devemos nos empenhar em uma performance excepcional no papel que nos cabe, qualquer que ele seja. No primeiro século depois de Cristo, Lúcio Aneu Sêneca lutava para manter o foco em seu trabalho, diante do caos que se desenrolava ao seu redor. O barulho incessante das ruas abaixo era um obstáculo constante. No ginásio situado sob seu escritório, atletas realizavam exercícios vigorosos, enquanto a captura de um ladrão na entrada do prédio causava tumulto. O som das carroças nas calçadas de pedra, combinado com o martelar dos carpinteiros e os anúncios em alta voz dos vendedores, criava uma cacofonia urbana. Crianças brincavam alegremente e os cães contribuíam com seus latidos. Além desses ruídos externos, a vida pessoal de Sêneca estava desmoronando. Problemas internacionais ameaçavam sua estabilidade financeira. Ele enfrentava as dificuldades da idade avançada, tinha sido afastado do poder político por inimigos e, desfavorecido pelo imperador Nero, vivia sob a ameaça constante de execução. Esse ambiente tumultuado dificilmente seria considerado ideal para a produtividade de qualquer pessoa. O caos e as distrações do império eram tamanhos que cheguei a abominar a minha capacidade de ouvir, revelou Sêneca a um amigo, numa confissão que, paradoxalmente, tem fascinado pessoas por muitos séculos. Como um indivíduo submerso em um mar de desafios e adversidades consegue não apenas preservar sua sanidade mental, mas também alcançar um estado de serenidade que lhe permite pensar com lucidez e criar ensaios impecáveis que tocarão o coração de milhões, explorando verdades profundas. Sêneca compartilhou com um amigo: fortaleci minha resiliência diante de tudo isso, referindo-se ao incessante barulho. Eu direciono minha mente a se concentrar, impedindo que ela se perca em meio às distrações externas. Mesmo que o mundo exterior esteja em tumulto, posso manter a calma interna. Essa capacidade não é algo que todos aspiramos. A habilidade de bloquear os ruídos e perturbações do ambiente para acessar plenamente nossas capacidades, independentemente das circunstâncias. Seria notável se alguém pudesse desenvolver tal paz interna, conseguindo manter o equilíbrio e o bem-estar mesmo em tempos turbulentos, mantendo-se produtivo, lúcido e em harmonia com a própria existência. Você sabe que está em harmonia consigo mesmo, Sêneca escreveu.
quando nenhum ruído externo te perturba, quando nenhuma palavra te desestabiliza, seja ela um elogio, uma ameaça ou apenas um zumbido sem sentido ao seu redor. Nesse estado, nada externo poderia afetá-los, nem mesmo um imperador instável. Nenhum sentimento poderia perturbar, nenhuma ameaça interromper, e cada momento presente seria vivido plenamente. Eles teriam alcançado aquele estado mágico, aquela palavra mágica, serenidade. Ele suportou a perda de muitos filhos, testemunhou pragas, inundações e guerras. Foi traído pelos mais próximos, rodeado por pessoas corruptas, ineficientes e excessivamente ambiciosas. Enquanto alguns podem erroneamente classificar Marco Aurélio como depressivo ou negativo, ele estava inegavelmente sofrendo, cansado e frustrado. Era um homem que, de forma compreensível, às vezes se sentia exausto da vida. No entanto, apesar do papel dos na história do estoicismo e de sua aceitação na cultura romana, Marco Aurélio não escolheu esse caminho. Ele não culpou ninguém, não se ressentiu do destino ou das provações dolorosas que enfrentou. Ele perseverou e encontrou refúgio na atividade física e no trabalho. Buscou, como já discutido, focar na beleza em meio às adversidades da vida. Teve a coragem de buscar ajuda quando necessário. Marco Aurélio não só continuou a se levantar todas as manhãs, mas fez um esforço para acordar cedo. Recordava-se nas páginas de suas meditações das razões de sua existência, o que sua natureza exigia dele, seu dever. Ele continuou encontrando alívio, propósito e até alegria nesse processo. Independentemente de sua identidade ou das adversidades que enfrenta, todos têm a capacidade de encontrar paz interior. Marco Aurélio enfatizava que existe um refúgio de serenidade acessível a qualquer momento. Sentir-se exausto é natural e aceitável. O importante é utilizar os recursos ao seu alcance e persistir. A trajetória de vida de Marco Aurélio foi marcada por uma série de desafios notáveis. Tendo perdido o pai aos 3 anos, ele se viu distanciado de sua amada filosofia para adentrar o complexo mundo da política. Enquanto imperador, testemunhou uma era de tranquilidade ser substituída por quase 20 anos de incessantes guerras e conflitos. Marco Aurélio enfrentou doenças, desastres naturais e problemas de saúde próprios. Em momentos de luto profundo, como na perda de mais um de seus filhos, ele certamente refletiu sobre o fardo de suas enormes responsabilidades. No entanto, ele nunca cedeu ao desespero, superando sentimentos de ressentimento, medo e impotência. Em suas meditações, apesar de existirem trechos de reflexão melancólica, predominam insights sobre o sentido da vida, a procura pelo bem e a dedicação ao dever. Uma parcela considerável de seu trabalho é voltada para expressar gratidão. Essas palavras revelam que o estoicismo, contrariando a percepção de ser uma filosofia sombria ou de resignação, é na verdade um conjunto de crenças otimista e resiliente. Ele enfoca a perseverança diante dos desafios, a capacidade de enfrentar adversidades sem se deixar quebrar, e a habilidade de amar a vida, apesar de todas as dificuldades. Marco Aurélio nunca desistiu. Não permitiu que as circunstâncias pessoais o abalassem e manteve-se sempre íntegro e bondoso. Marco Aurélio é lembrado como um exemplar rei filósofo, mas não foi o único estoico a ocupar posições de destaque. Otaviano, o primeiro imperador, foi discípulo de Atenodorus. Adriano aprendeu com Epicteto, e Antonino destacou-se como um líder nato. No entanto, todos os estoicos compartilhavam um ethos comum. Cleantes, trabalhador braçal, valorizava seu trabalho como se fosse de grande importância. Cato, dominando a si mesmo, rejeitou o tipo de poder que César buscou destrutivamente. Epicteto, mesmo na condição de escravo, reconheceu-se mais livre que muitos na corte de Nero. Segundo Musônio Rufo, mentor de Epicteto, um verdadeiro monarca é essencialmente um filósofo, e um filósofo, por sua natureza, é uma pessoa de real valor. Para os estoicos, a essência não estava na profissão exercida, mas na maneira como se vivia. Ser rei envolvia responsabilidades,
mas mais relevante era ser uma pessoa de valor, dominando o maior dos impérios, conforme descrito por Sêneca, o domínio sobre si mesmo. Na busca pelo poder, o verdadeiro objetivo a ser perseguido é a autoridade que advém do autocontrole e da habilidade de se autoliderar. Se desejamos reconhecimento e privilégios, devemos empenhar-nos em nos tornar merecedores dessas honras, em vez de apenas cobiçá-los. Ademais, personalidades como Atenodorus, Cleantes e Musônio Rufo, apesar de não serem tão amplamente reconhecidos quanto Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, são figuras de grande interesse e, em vários aspectos, representam exemplos ainda mais puros do estoicismo. Estes indivíduos demonstram com suas vidas e ensinamentos as qualidades fundamentais do estoicismo, oferecendo uma visão mais profunda e autêntica desta filosofia milenar. Espero que estas palavras tenham sido valiosas para você. É motivo de grande orgulho para mim que você tenha acompanhado até aqui e concluído este vídeo, o que mostra seu desejo de crescimento pessoal. Se gostou do conteúdo, compartilhe sua opinião nos comentários. Se estiver em dúvida sobre o que escrever, digite "Eu aceito o desafio", para que eu saiba que você assistiu até o final. Ainda não se inscreveu no canal? Não perca mais tempo, inscreva-se agora e faça parte desta jornada conosco. Até a próxima!